E companheiras, sou Maria Aparecida, atual presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social. Estou aqui para falar para vocês sobre o processo de negociação que ao longo desses meses nós estamos construindo junto ao Ministério da Previdência, à presidência do INSS e ao Ministério do Planejamento. Esta conversa é uma conversa direcionada para todos os servidores do INSS. Por que isso? Porque justamente nós estamos atravessando um processo bastante difícil, onde várias das nossas entidades estão em greve, outras com disposição de sair de greve, em função do não cumprimento parcial do termo de acordo que assinamos o ano passado, no ano de 2008, com esses ministérios já citados. Muito bem. Nós tivemos todo o empenho durante esses meses junto ao governo federal, para que ele instalasse esses grupos de trabalho. Não apenas instalasse, porque é muito fácil instalar o grupo. O que nós queríamos mesmo é que todo aquele debate que foi feito durante o processo de negociação em 2008, e que nós não demos conta de resolver todos os problemas, por isso, inclusive, que nós garantimos aqui no termo de acordo, na cláusula 4ª, na cláusula 5ª, na cláusula 6ª, que de fato ele se efetivasse com a disposição não só da implementação do grupo de trabalho, mas que esse grupo discutisse todas as pendências e as questões que não foram resolvidas naquele momento. E nós agora, quero trazer aqui a notícia para todos, que em relação, tivemos uma audiência com o ministro da Previdência. Essa audiência, nós conseguimos essa audiência através da Central Única dos Trabalhadores, do seu presidente Arthur Henrique. Dialogamos com o ministro, demonstramos para ele a necessidade da instalação desse grupo e o que ele tinha para discutir, e que esse grupo foi acordado no planejamento, inclusive que ele consta do termo de acordo. Esse termo de acordo foi assinado pelo Ministério do Planejamento, pelo próprio ministro José Pimentel e as entidades nacionais. Portanto, aqui nós não estamos inventando a roda, nem reivindicando alguma coisa que já não constasse como compromisso político, como um termo de acordo assinado por todos. O ministro, enviamos inclusive, além da audiência, um ofício solicitando para o ministro a implantação desse GT com tempo para começar a trabalhar e terminar. Nossa proposta foi que fosse de 1º de julho a 30 de setembro, e que durante este período de instalação do GT, onde nós estaríamos trabalhando as entidades nacionais e o INSS, porque este GT é o GT que consta da cláusula 5ª do termo de acordo, nós pudéssemos, durante esse período, que o sistema eletrônico de ponto ele fosse considerado ainda em fase experimental, e que, portanto, ele não teria validade oficial. Muito bem. Este GT ele tem um papel para discutir, que é a implantação da jornada de 30 horas, para quem optou pela 30, e a continuidade das 40. Temos muitas variáveis desse tema a serem discutidas, bem como também a questão das GEDAIs e da própria avaliação de desempenho. Temos aqui a resposta, recebemos hoje, dia 25 de junho, assinada pelo ministro do Estado da Previdência Social, José Barroso Pimentel, que eu faço questão de ler. Senhora Presidente, em atenção ao expediente em referência, informa a Vossa Senhoria que o Ministério da Previdência Social, dando continuidade ao compromisso estabelecido no termo de acordo firmado em 16 de julho de 2008 com as entidades representativas dos servidores, concorda com a proposta apresentada pela CNTSS para a instalação do grupo de trabalho, conforme cláusula 5ª do referido termo. Reiterando nossa disposição de permanente diálogo com as entidades sindicais, estaremos prorrogando a fase experimental do sistema do ponto eletrônico até 30 de setembro de 2009, conforme reivindicação desta confederação. Portanto, um dos grandes motivos desse movimento de greve está aqui com a resposta
do Ministro de Estado da Previdência Social, José Barroso Pimentel. Um outro motivo seria em relação à cláusula 4ª, que diz respeito à instalação do GT no Ministério do Planejamento, o qual discutiria a revisão da carreira do Seguro Social, que nós também conseguimos fazer uma audiência, solicitamos oficialmente que fosse imediatamente instalado esse GT e que nós começássemos esse trabalho. Estamos aqui com a resposta, que eu também gostaria de ler aos senhores. A delegada da Diretoria de Relações do Trabalho, pelo secretário de Relações do Trabalho, ela nos responde: a Diretoria de Relações do Trabalho requer o compromisso de instalar o grupo de trabalho nos termos abençados no termo de acordo. Assinado pela Maria Gabriela Bayer. Inclusive, extraoficialmente estamos sabendo que amanhã sairá publicado no Diário Oficial da União a instalação desse GT. Portanto, a nossa orientação é de que os nossos sindicatos chamem a assembleias pelos estados, amanhã, sexta-feira e na segunda-feira, e debatam. Nós estamos colocando à disposição esses documentos no nosso site, estamos enviando para todos os nossos sindicatos. Importante lembrar que ao cumprir a cláusula 4ª e a cláusula 5ª, estaremos cumprindo também a cláusula 6ª, porque diz respeito à participação dos servidores nesse debate, na construção, na revisão, na proposta alternativas aos problemas apresentados já em 2008. Então, gostaríamos de deixar aqui essa mensagem. Estamos cumprindo com o nosso papel, que é o papel de construir um processo de negociação. Por isso, inclusive, reiteramos aqui a necessidade do Congresso Nacional aprovar a 151, a Convenção 151 do OIT, o encaminhamento pelo projeto de lei que estamos finalizando junto com as entidades nacionais no Ministério do Planejamento a respeito da negociação coletiva no serviço público. Então, nós estamos aqui fazendo a nossa parte, buscando de todas as formas um processo de negociação que dê conta de responder, não a uma situação imediata, mas a uma situação que vem ao longo do tempo e que nós precisamos, com muita tranquilidade, com muita seriedade, resolver, não com medidas paliativas, mas com medidas que resolvam hoje, amanhã, o ano que vem e assim para frente. Portanto, está aqui o resultado de todo esse período que a CNTS buscou dialogar com o governo federal, dialogar inclusive com entidades nacionais, para que juntos pudéssemos fazer esse processo de estabelecer concretamente esse processo de negociação. A nossa orientação é para que os nossos sindicatos chamem assembleias amanhã, dia 26 de junho, na segunda-feira, dia 29 de junho, e que vocês possam debater com tranquilidade esses documentos que estamos apresentando e o resultado desse processo, desse esforço que tivemos desse último período, para que a gente termine de cumprir o termo de acordo assinado. Temos certeza de que o faremos com muita tranquilidade, com muita responsabilidade, porque aquilo que parcialmente não foi atendido, está aqui a resposta agora. Cabe a nós cumprirmos com a nossa parte para que, de fato, a cláusula 7ª dele, que é a responsabilidade das partes para que ele se cumpra, nós tenhamos também cumprido com a nossa parte. Espero sinceramente que na terça-feira, dia 30, quando nós estamos chamando os representantes das nossas entidades para fazermos uma avaliação desse processo todo, tenhamos as condições de dar a resposta para a sociedade, para os servidores, de qual é o encaminhamento final sobre o termo de acordo assinado em 2008, ou seja, o cumprimento final desse termo de acordo, que consideramos um grande avanço para todos nós servidores.